Fala galera aí do Terceirão, tudo bem? Nós vamos continuar aí os nossos estudos em filosofia. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre os pré-socráticos, né? Principalmente os pré-socráticos que tinham aí o nome como filósofos da natureza porque eles começaram a avaliar, utilizando pensamentos racionais, o mundo que existe ao nosso redor para se descobrir os quatro elementos da natureza, tá? E agora a gente vai chegar no patamar de Sócrates, que Sócrates ele concretizou a ideia de se usar a filosofia para se conseguir resolver questões que até então, antes as pessoas acreditavam muito com base na mitologia, e a filosofia vai trazer uma nova possibilidade de pensamento através do uso da razão. Então vamos lá então? Continuando aí os nossos estudos, nós vamos aí começar, né? A gente tem essa ideia principal que fala que no período aí dos pré-socráticos, os pré-socráticos estudavam a arqué da physis, que é o princípio da natureza, como tudo se originou. Então nós temos aí o Tales de Mileto que falou que tudo se originou, né? Tudo que dá vida ao nosso redor teve aí como elemento que vai dar vida a tudo, a água e vários outros aí pré-socráticos como Heráclito, Anaximandro, Anaximenes. Então é interessante que através desses pré-socráticos é que com a vinda de Sócrates, Sócrates vai concretizar ainda mais a importância da filosofia e do uso da razão, tá? Tá escrito aí, ó, Sócrates definitivamente inaugura uma nova forma de compreender o exercício filosófico que se relaciona diretamente com a questão do que significa profundamente a razão, tá? Então aí a gente vai começar a entender que o Sócrates ele vai começar a ensinar para as pessoas lá na Grécia como que se deve usar a razão para se chegar realmente no conhecimento verdadeiro, tá, gente? E isso, a forma de pensar dele fez com que o modo de se viver na polis fosse totalmente diferente, tá? Através aí da busca da verdade, através do uso da razão, tá bom? Logo aqui abaixo vai estar falando sobre esse detalhe aqui, ó, que vai ser muito interessante, que além da história aí de Sócrates, nós vamos ver também que tinha um grupo de filósofos chamados sofistas. E esses sofistas, eles vão entrar muito em conflito com Sócrates, porque os sofistas, eles batiam no peito e falavam que eles sabiam de todas as coisas. Já Sócrates ficava com um pé atrás com esses sofistas, porque a famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, está querendo mostrar ainda mais que até Sócrates ele admitiu que nem ele sabia de todas as coisas, que só através de muita pesquisa, de muito conhecimento racional, é que a gente pode realmente se chegar a uma verdade absoluta, tá? E é interessante aí que ele vai falar claramente aqui, ó, tem um pedacinho muito interessante, que fala aqui assim, ó, depois das profundas investigações em torno da origem do mundo natural, compreendidas por autores como Tales e Heráclito, temos um movimento que estabeleceu como diretriz primeira a importância de dois mecanismos que são de centrais importâncias para a filosofia. A retórica e a oratória. Retórica era a arte de convencer as pessoas, tá? Que aconteciam nos discursos, principalmente na ágora, né? Enfim, dentro da polis, a retórica era a arte de você convencer as pessoas com argumentos. E isso é muito interessante porque dá para a gente perceber que os sofistas utilizavam dessa forma para convencer as pessoas de que eles estariam certos, tá? A oratória é a arte de falar em público. Então a gente já sabe que lá na Ágora, para que você pudesse colocar as suas ideias para todos que estivessem por ali, você tinha que aprender a discursar em público, tá? Então a oratória vai ser muito importante junto com a retórica aí também, tá bom? O termo sofista pode ser traduzido como sábio. Assim, os sofistas são sábios que detêm as ferramentas de argumentação, pois a retórica, enquanto arte de persuasão, a partir de instrumentos linguísticos, tem uma função muito bem determinada, ou seja, há uma caracterização da retórica como a maneira de melhorar a argumentação especificamente nas discussões empreendidas na água. Foi o que eu acabei de falar, né? Através da retórica, as pessoas aprendiam a discursar em público, tá? A mostrar com argumentos, com a palavra, né? Isso tudo de maneira oral, gente, falando para as pessoas lá na época, lá dentro da Ágora,
convencendo as pessoas de que você estaria certo nas suas argumentações. Então a retórica vai trabalhar muito nessa linha de você convencer as outras pessoas, tá? E isso é muito curioso. Outro detalhe curioso que não está no livro aí é que os sofistas ensinavam as pessoas a política, tá? É muito interessante isso aí, porque eles ensinavam. Por que geralmente o político ele tem a arte de convencer usando a palavra? Tudo começou com os sofistas aí, tá? Né? Nesse período da Grécia Antiga, que eles ensinavam as pessoas a utilizarem as palavras para convencer outras, tá? Através da retórica, tá bom? Dessa forma, nesse momento histórico do desenvolvimento da polis, temos o aparecimento de um grupo de cidadãos que visam muito mais o rebuscamento e convencimento dos outros no interior das discussões públicas da ágora, do que propriamente uma preocupação profunda, seja com as questões comuns do povo grego, seja com a compreensão mais radical da origem e da manutenção do mundo natural. Então aí já está falando que vai surgir grupo de pessoas que vão começar a avaliar de maneira racional lá dentro da ágora e vai procurar respostas de uma forma mais racional diante de tudo, tá? Logo aqui abaixo também vai estar falando sobre a importância dessa retórica aí, né? A diferença entre retórica e a oratória que eu falei. Retórica é a arte de você convencer as outras pessoas através da argumentação, e a oratória é a arte de falar em público, tá? Que era uma ferramenta que era muito utilizado lá na época para se discursar no período da polis grega, tá bom? E aí está mostrando um pouquinho aí da retórica de Aristóteles, né? Que Aristóteles ele criou uma ideia, a gente dá o nome de ideia aristotélica, que fala sobre a importância de se usar o raciocínio lógico para se conseguir chegar na verdade absoluta, tá? E aí tem a forma de retórica. Então aí tem como se fosse um ensinamento de como, na visão de Aristóteles, você pode convencer as pessoas, tá? Então aqui está falando aqui que tem a ordem do discurso, né? Como é que a ordem do discurso acontece? Primeiro tem a invenção, que é o ponto inicial da sua argumentação. Depois vem a organização, que é a disposição. O que você vai argumentar para as pessoas. Temos aí a beleza, a elocução, é a forma de como essa argumentação ela é criada, até chegar na forma de dizer. Quer dizer, até chegar naquilo que você está querendo demonstrar com a sua argumentação. Então essa aí é uma linha lógica na visão de Aristóteles de como você pode fazer isso. Aí, gente, vai ter aí o nome, dois grandes nomes que vão fazer parte aí da arte dos sofistas, que são aí o Górgias e o Protágoras. Tá aqui, tá? E é muito interessante porque os sofistas eles vão dizer que eles têm um conhecimento sobre todas as coisas, e o próprio Sócrates ele vai defender a ideia de que a gente não sabe sobre todas as coisas não, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então isso é muito interessante, tá? Logo aqui abaixo, aqui, ó, esse posicionamento demais extremista não releva a importância de que esses autores tiveram no estabelecimento de uma maior valorização do discurso e, principalmente, no fomento a um debate que apresenta a função do logos, descrito pelos primeiros pensadores anteriores a Sócrates, mas agora vinculado mais diretamente à questão do debate público na ágora. Então, ele está falando aí que os sofistas, ensinando a arte da retórica, vai ajudar com que o cidadão grego possa ampliar sua mente de argumentação. Né? Então, quer dizer, o homem grego vai começar a entender como é que funciona a argumentação para se criar ideias e para tentar convencer as outras pessoas de que deveria se criar uma lei para melhor organização da polis. Então, isso depende muito da forma que você tivesse a sua arte de convencer o público que estivesse lá de que você estaria certo. Então, né, não é todo mundo que consegue convencer um outro só com palavras. Então, isso é um exercício constante naquela época, tá? Aí tá falando sobre o Protágoras aqui de Abdera. Tá falando aqui, ó, Protágoras de Abdera aprendera bem com os atomistas da polis em que nascera, aplicando o apreço, a reflexão racional com os princípios de organização do discurso.
tradicionalmente é colocado como um dos mestres de Péricles, um dos principais responsáveis pela organização da democracia direta ateniense. Péricles, gente, ele foi um dos principais nomes que ajudou a organizar a democracia na Grécia, tá? E aí a gente tem a função aí, a importância de Protágoras, porque Protágoras era um sofista, só que ele também demonstrou a importância que é do uso da razão para se organizar o discurso, para se organizar aquela ideia que você vai dizer para as pessoas lá na Ágora. Então isso é de muita importância mesmo, tá? Tem um detalhe curioso aqui de Protágoras, logo aqui abaixo, que ele vai falar que assim, ó, Protágoras coloca como fundamento de sua técnica retórica o princípio do homem como medida sobre todas as coisas. Então, quer dizer, ou seja, do ponto de vista do discurso e da construção argumentativa em torno de qualquer problema detectado em que se faça necessário debate e uso da razão. Então ele vai falar, o homem ele é capaz de produzir sim a sua argumentação e tem a capacidade de convencer as pessoas utilizando a palavra, as ideias, tá? Então é isso que ele fala da importância do homem como ser pensante. Tá bom, gente? Aqui a gente vai ter a Gorgias, que é o outro sofista, tá? Que ele vai sintetizar a valorização do discurso. Então ele vai dar muito valor ao discurso para se criar ali a argumentação, para você convencer as pessoas. Então aqui tem um exemplo. Então quer dizer, o ser, ele existe? Sim ou não? Então quer dizer, através do sim e do não, você tem que criar argumentação. Se sim, podemos conhecê-lo? Não é possível aprender a totalidade de sua existência? Então quer dizer, se sim, você tem que ter argumentos. Por que você acha que é sim? Se você acha que é não, por que você acha que é não? Então é como se você criasse argumentações de acordo com a ideia que você tem. Você é a favor ou contra, né? A dissertação tem muito disso. Se você é a favor ou contra aquela ideia principal ali do tema, né, da redação. É muito interessante que o Gorgias, ele quer mostrar isso pra gente, que nós somos capazes de produzir isso utilizando o lado racional e a mente humana para que você possa convencer as pessoas, que você possa demonstrar argumentação se você é a favor ou é contra e definir a sua ideia central, tá? E aqui vai falar mais sobre a importância do Sócrates, né? Porque o Sócrates ensinava muito para as pessoas no meio das ruas, no meio dos locais públicos, e ele ensinava como que o uso da razão para a pessoa tornava a pessoa melhor, não só como um ser humano, mas principalmente como um cidadão grego, tá? É muito interessante que a gente vai começar a perceber aí que a dialética, que é a arte do discurso, vai ser, não pode ser um discurso vazio, tem que ser um discurso que consiga mostrar para as pessoas os motivos da importância de você ser uma pessoa melhor, a importância de você se organizar de maneira coletiva, porque o pensamento na polis tinha que ser coletivo. Quem pensasse de maneira individual era expulso da polis, não podia, entendeu? Então é muito interessante que o próprio Sócrates ele vai falar da importância do uso do discurso e a importância de você pensar de maneira racional visando o bem comum. O que é o bem comum? É a vida coletiva, tá? Aí é uma ideia interessante que ele vai falar que a ideia socrática vai passar por 3 momentos, que é o seguinte. O primeiro momento é a ironia, que é quando o Sócrates ele vai perguntar para um sofista se ele sabe sobre todas as coisas, e na ironia a tendência é do sofista cometer um erro. Quando o sofista comete um erro, naquela pergunta de Sócrates, Sócrates vai entrar com a maiêutica. A maiêutica é quando Sócrates mostra o erro para o sofista e ajuda o sofista a chegar na verdade absoluta, tá? E nós temos aí a aporia. A aporia é o seguinte, a aporia é quando Sócrates depara com um erro aí, ele vai dar um pontapé para que o sofista possa seguir o caminho
da verdade, tá?